Nelson Werneck Sodré, oficial do nosso Exército, do Exército Brasileiro, e com todas as restrições que teve dentro do Exército pelas suas posições políticas, ele jamais destratou a sua instituição, muito pelo contrário, ele achava que o Exército tinha uma vertente, uma dimensão democrática muito grande, e efetivamente no tempo dele, as grandes disputas que havia no clube militar mostravam que havia uma dimensão socialista, de esquerda, muito nacionalista dentro do Exército, mas que, evidentemente, depois de 64, ela praticamente desapareceu. Mas, enfim, não vou fazer discurso, vou passar, eu não sei qual foi a ordem. Pronto. A ordem é essa aqui. A ordem é essa, tá bem. Então, eu não preciso mais apresentar ninguém, vou passar o Marcelo, ele passa lá aqui, ele passa cá. Foi, Camila. Obrigado, senador. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos amigos do Instituto Casa Grande e da Escola Nacional Florestan Fernandes pela oportunidade de participar das comemorações desse centenário ao lado de autores tão importantes como os presentes aqui nessa mesa. É um enorme prazer isso para mim. Bom, eu vou começar fazendo uso da memória. Eu conheci o general ali pela segunda metade da década de 1990. Eu e o nosso bravo amigo Cadu Machado fizemos umas 3 entrevistas com ele. Se eu não me falha a memória, 2 para o Algo a Dizer e uma para o suplemento cultural do Jornal do Comércio. Foram uns contatos nos quais se estabeleceu, eu acredito, uma simpatia mútua. Ele foi sempre muito gentil, atencioso e bem-humorado conosco. Uma das coisas que recordo é o fato de que ele tinha tanta clareza de exposição que, uma vez respondidas as questões, não era preciso realizar a edição. O material já vinha pronto para publicar. Em plena era FHC, o general vivia a última década da sua existência. Ele estava em plena atividade. Ainda escrevia livros, redigia artigos para os jornais da imprensa alternativa e dava declarações. Mesmo assim, com pequenas exceções, havia um silêncio sobre o nome dele, né? E sobre a sua obra também, por consequência. Principalmente em 2 instituições, a grande mídia e a universidade. Não era muito difícil entender aquilo, né? Quer dizer, é um período complicado, né? Que se explica por si próprio, naquele momento. A contribuição que essa gente queria passar borracha em cima reunia um patrimônio de vulto, uma grande folha de serviço, como se gosta de chamar na linguagem militar, que incluía mais de 50 livros, inclusive títulos como a História da Literatura Brasileira, a História da Imprensa do Brasil, que acaba de ganhar uma nova e caprichada edição, a Síntese de História da Cultura Brasileira, os volumes autobiográficos Memórias de um Escritor e Memórias de um Soldado, e a Formação Histórica do Brasil, que, pelo que se tem notícia, já passou da 14ª edição. Isso para ficar aí meus preferidos, né? Vocês devem ter os livros preferidos de vocês, de Nelson Werneck Sodré. Em sentido diverso, parte da universidade também queria desmerecer a obra de Nelson Werneck Sodré. Em nome de um neopositivismo acomodatício, choviam críticas ao seu método engajado de análise da realidade. Tudo como se fosse possível uma ciência social neutra. De certas áreas apareceram restrições à atitude historiográfica,
crítica feita em favor de uma pesquisa que fetichiza o acesso a fontes primárias. Até do seu estilo ensaístico de expressão literária, falaram mal. Como se escrever bem fosse pecado. Uma coisa tão adjetivada e injuriosa que nem merece muito comentário. Não que as concepções do general não possam receber reparos. Estamos aqui para celebrar, mas celebrar criticamente, conforme, aliás, é da essência do marxismo, a que ele associou-se por quase toda a sua vida adulta. Os nossos debatedores poderão dizer melhor que eu acerca dos limites de suas formulações sobre o passado brasileiro. Um espaço no qual talvez não caiba a ideia de um feudalismo particular em nossas relações sociais, ou ainda um papel dirigente da chamada burguesia nacional na luta pela emancipação econômica do país. Nenhuma crítica poderá apagar, no entanto, o grande aporte do nosso homenageado à constituição dos contornos da chamada questão nacional. Entre os muitos temas com os quais lidou, a sua reflexão teórica sempre converge para a questão nacional. E que questão nacional? Com certeza, a mobilização de recursos materiais e espirituais visando a superação do atraso das instituições brasileiras. É essa a moral do pensamento de Nelson Werneck Sodré. Em especial, a problemática do transplante de uma cultura de matriz europeia para o nosso trópico. Os processos de acomodação, resistência gerados em vista das condições locais. Uma dialética que vai se conformando à medida que o país constitui uma matriz própria, largamente influenciada pela presença africana e indígena. Sobre essa base, Sodré partirá para a denúncia da alienação das elites, que não se reconhecem no esforço de erigir um Brasil mais livre e igualitário. Para concluir, a sua adesão ao PCB revela um interesse pessoal na aquisição dos direitos de cidadania pelas classes populares, sempre em relação transitiva com o socialismo. Repita-se, Nelson Werneck Sodré é um democrata e um comunista. Contudo, é na questão nacional que suas ideias encontram tradução mais efetiva. Trata-se de uma ênfase datada? Será? Não acredito, embora os nossos debatedores possam me corrigir. Por muito que a estratégia das esquerdas repouse hoje sobre a ampliação dos espaços de democracia, sempre conjugado ao poder cativador dos movimentos sociais, a questão nacional continua a deter um papel de enorme importância. Foi desse jeito na luta contra as privatizações e a entrega do patrimônio público, e é assim hoje, quando mais uma vez se defronta o país com a ameaça da desindustrialização e da regressão ao estatuto neocolonial, voltando-se para a produção de matérias-primas. Isso sob as bênçãos do latifúndio travestido de agronegócio e do capital financeiro. Num quadro como esse, mais que nunca é necessário ler e discutir a contribuição de Nelson Werneck Sodré. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer o convite, tenho o prazer de estar aqui, e também o prazer de conhecer o senador Saturnino, amigo de amigos nossos, Dailton Dorinha, de ter conhecido agora o Zé Paulo, que eu não conhecia, de estar aqui ao lado de Carlos Nelson, mas esse auditório está um pouco, gente, me diz há quantos anos. Não. Mas o auditório é um pouco assustador, porque todos parecem especialistas no Werneck Sodré. Disse, eu não estou errado. Então, eu vou falar principalmente sobre recordações minhas de uma ligação muito pessoal com ele, porque não é fácil. Nós fomos muito amigos e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Meu conhecimento com o general veio por três fases. A primeira, eu era estudante de História e nós líamos os livros do general. A segunda,
porque eu era amiga da filha dele, da Albinha, e como ela era mais moça do que eu, e namoradeira, ela ia namorar em casa, ele deixava porque ele tinha confiança. E isso também estabeleceu um laço entre nós. E também pelo partido, né? Porque a militante do partido foi quando eu conheci, em 1961, e evidentemente o general era um militante do Partido Comunista, e ninguém espere que ele declarasse isso, principalmente porque ele fazia parte do setor militar do partido, que era o segredo dos segredos, né? Já o militar eu não diria isso. São muitas as recordações que eu tenho dele, algumas não muito lisonjeiras para mim. Por exemplo, eu lembro quando, na época do ISEB, ele estava pensando na História Nova, que depois se concretizou, e ele me chamou ao ISEB para me convidar para fazer parte a maior parte dos que escreveram sobre a História Nova era no meu ano lá na filosofia, Faculdade Nacional de Filosofia, e eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Isso o general, uma sala do ISEB que era cheia de carteiras, de cadeiras, eu sentada em cima de uma mesa e ele me expondo o plano. E enquanto ele falava, eu pensava assim, mas o general está louco. Como é que ele quer que eu pare para estudar alguma coisa no meio dessa efervescência, dessa revolução que está na porta? Quer dizer, para mim aquilo era... Como é que ele está pensando em fazer a história do Brasil enquanto nós estamos nessa militância que vai fazer a revolução? Saiu a História Nova, né, acho que todos conhecem, que foi muito idealizada pelo professor Francisco José Calazans Falcão. Ele foi o grande organizador. A ideia que ele governo Sodré, Falcão organizou, e vocês podem perguntar por que não consta o nome do Falcão. Porque a professora Maria da Linhares, que faleceu recentemente, né? Ela disse, tira seu nome daí, rapaz, que isso ainda vai dar muita encrenca. E Falcão, cautelosamente, tirou o nome. E todos foram parar na cadeia, e o Falcão tirou dessa. O general também foi a primeira pessoa que me falou a respeito de pesquisa. Hoje, falar isso parece que é uma coisa banal. Todo mundo pesquisa. No primário, os professores já estão mandando pesquisar. Vai todo mundo para o computador pesquisar. Naquela época não se falava muito em pesquisa, não. As pessoas já com 20, 30 anos de magistério faziam algumas pesquisas, seus doutorados, né? Mas, e eu estava pretendendo fazer uma pesquisa, nem me lembro direito, e ele ficou muito entusiasmado e disse, muito bem, que documentos você pretende consultar, em que arquivos você vai? E eu fiquei página, porque não tinha passado pela minha cabeça nem arquivo, nem documento. Era tudo leitura de segunda mão. E ele era um entusiasta da pesquisa e do estudo, ele foi sempre um estudioso da história do Brasil. Inclusive, uma vez eu perguntei a ele, porque naquela época, eu perguntei, numa época em que se criticou muito o general, e se criticava também por ele ter escrito tantos livros. E ele comentou que muitas das coisas que ele escreveu, saíram 2, 3 livros às vezes no ano, ele já tinha o material todo pesquisado e mais ou menos organizado, e por isso escreveu tanto. E de outra forma, ele escrevia sem muita preocupação de, por exemplo, 2 livros dele que eu gosto muito, um sobre o tenentismo e outro sobre as insurreições de 35, são 2 pequenos opúsculos, são livros pequenininhos e que não tem uma citação, não remete a nenhuma fonte, mas que eu acho que do ponto de vista de conteúdo, eu concordo inteiramente com eles, acho muito bons. A sua obra, a meu ver, hoje mantém a total atualidade, né? A história